Oi, galera. Eu novamente dando continuidade ao capítulo. Então, nós estamos falando das cidades, né? Como elas se classificam conforme o seu tamanho. Então, eu mencionei sobre as metrópoles e agora eu vou falar sobre as cidades globais. O que é uma cidade global? Uma cidade global nada mais é do que uma cidade que tem uma influência internacional. É uma cidade que ela além dela apresentar um grande desempenho, né, um grande crescimento financeiro e industrial, ela também cria tendências, ela influencia outras cidades ao seu redor do mundo. Então, cidade global é mundo, tá? Então, ela cria tendências, ela influencia, ela inclusive dita regras, né? Então, esse centro urbano, chamado cidade globais, elas abrigam sede de bancos, indústrias, principalmente empresas transnacionais. E o seu número de habitantes, ele é bem maior do que uma metrópole. E essa concentração de habitantes são de diferentes origens. Então eu não tenho um grupo de pessoas de uma única nacionalidade. Eu tenho grupos de pessoas de diferentes nacionalidades. Até porque eu tenho empresas transnacionais, que são grandes corporações industriais, que têm a sua matriz normalmente em um país estrangeiro e suas filiais distribuídas por diversos países. Então, as cidades globais, elas normalmente são polos financeiros e industriais, elas criam tendências, quer dizer, elas influenciam outras cidades pelo mundo afora e elas são centros, né, de bancos, de indústrias, de transnacionais. E as pessoas que vivem nela são de diferentes nacionalidades. Então eu posso citar aqui no Brasil, São Paulo. Em São Paulo eu encontro várias pessoas de outras nacionalidades. Japoneses, coreanos, italianos, franceses, alemães, chineses. E além disso, eu tenho empresas transnacionais, várias empresas instaladas aqui, né? Como também tem o polo financeiro, que seriam as bolsas de valores. As mais conhecidas cidades globais são Londres, Nova York e Tóquio. Essas três cidades são cidades globais, ela influencia o mundo inteiro. Então, o que acontece, por exemplo, na Bolsa de Valor de Nova York, influencia toda a economia de vários países. A mesma coisa em Tóquio, a mesma coisa em Londres. O que acontece na economia desses países influencia. Esses países, as cidades urbanas, são classificadas e elas acabam atraindo a pessoas, capitais e empresas. A classificação delas é feita de acordo com a capacidade que a cidade tem de atração. Se são cidades que têm assim um grande fluxo de imigrantes, né, de pessoas que querem ir morar nessa cidade, ir morar, trabalhar, estudar, isso vai também dar uma classificação para um conceito de uma cidade global. Por quê? Porque é uma cidade tendenciosa, uma cidade que desperta interesse. Então, os aspectos das cidades globais são cidades que possuem normalmente uma economia estável ou uma economia em ascensão, quer dizer, em crescimento. Normalmente possuem centro de pesquisas, então são áreas de investimento do governo para universidades.
Normalmente há uma integração cultural. Quando eu falo integração cultural, essas cidades são receptivas, elas aceitam e recebem calorosamente outras culturas, outras nacionalidades. A qualidade ambiental também é favorável. Quando eu falo qualidade ambiental, na questão do clima, um clima favorável, um clima acolhedor, né, de um clima tropical. E acessibilidade. Quando eu falo acessibilidade, não existe restrição na entrada desses países. Então, a acessibilidade, o fácil acesso a essas cidades possibilita o que? O deslocamento, a tendência de você querer conhecer, querer viver nesses países. Ainda falando sobre as cidades elas também exercem o que a gente chama de função. As cidades elas têm uma origem, certo? Essa origem foi há muitos anos atrás. Acredita-se que lá na região do Oriente Médio surgiram as primeiras cidades. Apesar das diferenças existentes entre as cidades, elas são bastante similares. Quer dizer, se você for numa cidade, se você for em Londres, se você for em Tóquio, se você for em Nova York, se você for em Paris, você vai ver que a estrutura é igual, que não há muita diferença entre uma cidade e outra, em questão de estabelecimentos, né? Porém, as cidades, elas relacionam-se através das funções. Existem funções para cada uma das cidades, que vão possibilitar a integração da sociedade. Dependendo da função, vai haver a integração. Então, vamos dar um exemplo. Cidades com centros políticos. São as primeiras cidades que foram formadas. Normalmente são cidades políticas ou cidades religiosas. Porque tanto a política quanto a religiosidade, elas são tendenciosas, elas influenciam, elas passam ordem, elas passam diretriz, orientação, tá? Normalmente essas cidades, elas envolvem uma manutenção na unidade política, principalmente cidade-estado. Então, são cidades onde você tem o quê? O centro decisor de toda a estrutura política e econômica daquele país. Por exemplo, Brasília é uma cidade política, tá? Aparecida do Norte é uma cidade religiosa. Na cidade fica-se, exemplo, a sede do governo. Elas normalmente, a população que vive nessa região são população de camponeses responsáveis pela produção e a estrutura econômica dessa cidade. São cidades que pouco têm interferência no meio natural, quer dizer, não há desmatamento, não há destruição, porque elas não estão produzindo nada. Elas estão na parte política ou religiosa, tá? Então, são cidades autossuficientes, são cidades planejadas, aonde toda a sua estrutura ou a sua organização, ela está de comum acordo entre si com a natureza. Outra questão, outra forma de cidade que a gente tem é o que a gente chama de cidades com espaço de troca. Com o passar do tempo, a gente sabe que houve o quê? O avanço na produtividade, ou melhor, no avanço na economia dos países e das cidades. As cidades se tornaram, com o tempo, comércio, rotas de comércio entre uma cidade e outra. Então, você tem uma cidade principal, onde tem toda uma produtividade, e você tem o quê? Um abastecimento interrelacionado. Então, a circulação de bens, pessoas, dinheiros vai gerar essa cidade que a gente chama de espaço de troca. Normalmente permanece necessidade de recursos naturais,
principalmente agrícolas. Essas cidades passam a ser locais, onde tem encontro de pessoas e trocas de bens, então as pessoas circulam entre elas, trocando mercadorias, encontrando-se pessoas. São rotas terrestres ou podem ser rotas marinhas, possibilitando que a formação de uma intensa variações de cidade. Então vou dar um exemplo de cidade para vocês entenderem que é um espaço de troca. Cidade de Santos, tá? É uma cidade portuária, onde a entrada e saída de mercadoria é muito grande. Então, é uma cidade de troca. Eu recebo e eu também despacho produtos. Normalmente, as cidades portuárias são cidades de troca, ou no Rio, ou em São Paulo, ou em Minas, tá? Por quê? Porque há uma produtividade. Outra cidade que a gente tem que faz troca, a gente pode pegar o interior de São Paulo, que produz mercadoria e traz para São Paulo, que leva até o Porto de Santos. Então, olha só o processo. Então, produz, passa por São Paulo, faz um pouco de comércio e o excedente comercializa. Então, são cidades de troca, espaço de troca. Além disso, eu tenho o que a gente chama de cidades produtoras. Essas cidades produtoras são as cidades que normalmente têm um acúmulo de riqueza, são cidades onde o comércio é fundamental e os avanços tecnológicos também. Normalmente são cidades onde surgem as indústrias, são espaços urbanos que exigem uma necessidade muito grande de recursos naturais e muitos habitantes para fazer toda a rotatividade de produção que essa cidade necessita. Essas cidades normalmente enfrentam problemas ambientais, como desmatamento, poluição de rios, poluição de ar, porque são cidades onde a produção ela é acelerada, tá? Há uma exigência das indústrias em grande quantidade de matéria-prima. E a matéria-prima a gente sabe que ela é tirada da onde? Da natureza. Então os impactos ambientais nessas cidades são muito grandes. As paisagens naturais são grandes transformadas, né? E o crescimento demográfico dessas cidades é muito grande, porque se ela é uma cidade produtora, ela precisa de mão de obra, ela precisa de trabalhadores. Então, há uma concentração populacional muito grande e, com isso, uma expansão urbana, ou melhor, uma expansão da mancha urbana na construção de moradias, estruturas, um ritmo muito acelerado. E, por último, a gente tem o quê? Uma cidade global. Eu já mencionei que a cidade global é aquela cidade que ela exerce uma influência, ela tem o centro político, o centro econômico, né? E também ela tem uma variedade de nacionalidade de pessoas. Pessoas de diferentes países moram nessas cidades globais. Essas cidades globais atuam influenciando não apenas a região próxima, mas também outras cidades mais distintas. Há uma demanda de oferta na variedade de bens e serviços, então você tem uma oferta muito grande de todos os tipos de serviços, setor primário, setor secundário, setor terciário, nessas regiões. O crescimento urbano, ele é desordenado porque a cidade precisa crescer, ela precisa produzir e ela não tem tempo de planejar aonde vai ficar cada uma das coisas. E com isso, infelizmente, surgem problemas, porque quando ela tem um crescimento urbano desordenado, infelizmente, você tem uma permeabilização do solo que vai ocasionar o quê? Enchentes, causando enchentes. Quando você tem muitos prédios, muitas casas, muitas fábricas, você tem, infelizmente, uma modificação no clima, grande concentração de poluição na atmosfera.
São diferentes áreas urbanas modificadas e são decorrentes de desigualdades, porque nem todas as pessoas que moram nessa cidade têm o mesmo poder aquisitivo, tá? A infraestrutura urbana e os meios de comunicação e transporte, quando acessíveis, né, não é todos que têm, permite que a cidade receba recursos, bens e serviços de várias partes do mundo. Então, se é uma cidade portuária, ela tem acessibilidade ao porto. Se é uma cidade no interior, onde o acesso ele é um pouco mais complicado, então seu desenvolvimento também vai ser um pouco mais precário, tá? Então, esse é o primeiro capítulo que fala das funções e das características das cidades. Beijos, até a próxima aula.